Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradeço a participação de todos aqueles que divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Quem puder contribuir com o meu apoia-se, o link estará aí na descrição do vídeo. Quem não puder contribuir, estarei aqui agradecendo da mesma forma. Peço pelo menos que deixe o like no vídeo, que é muito importante para a relevância dos vídeos e também para a relevância do canal. Se inscreva no canal, por favor, não adianta apenas assistir os vídeos, tem que se inscrever no canal. Eu estou fazendo uma série de artigos para o novo blog, tá, a respeito dos profetas do Antigo Testamento e o Apocalipse de João, desde Isaías, capítulo 1 de Isaías até o último capítulo de Malaquias. Vou pegar desde o início até o fim dos profetas, mostrando tudo que São João usou do Antigo Testamento dentro do Apocalipse. Todas as mensagens, toda aquela ilustração, a figuração, termos, que ele buscou tudo no Antigo Testamento, para que um cristão conhecedor das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, tivesse a exata sabedoria daquilo que ele, João, estava escrevendo. Por quê? Imagina um romano lá, o imperador romano, lendo o Apocalipse, com todos aqueles termos do Antigo Testamento, não tendo conhecimento nenhum das Escrituras, jamais ele iria ter a sabedoria suficiente para entender o que São João estava ali escrevendo, qual era a mensagem. Mas um cristão de verdade, conhecendo os profetas do Antigo Testamento, conhecendo os termos, o significado dos termos e da cultura judaica, iria ter a exata noção, sabedoria e entendimento daquilo que São João estava escrevendo e disponibilizando para as igrejas ali, naquela região da Ásia. O que eu vou fazer? Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco a respeito da magia do Apocalipse. Porque quando eu comecei a entender o Apocalipse, não foi fácil. Quando eu comecei na apologia, eu era muito ligado aos deuterocanônicos. Eu nem lia o livro do Apocalipse. Lia de vez em quando alguma coisa, mas eu me sustentava naquilo que eu lia em artigos de terceiros. Nunca eu tinha desenvolvido uma tese a respeito do Apocalipse. E eu tinha toda aquele emocional. Eu estava também embriagado, pelas teorias pentecostais e dos saletianos também. Então eu acreditava que um dia um cavalinho verde ia surgir do céu, que o Papa poderia se tornar a besta do Apocalipse. Eu acreditava em tudo isso. Por quê? Quando você faz uma leitura de um livro, dentro da Bíblia Sagrada, principalmente do Apocalipse, tendo sido embriagado pelo vinho pentecostal ou saletiano, você já tem uma carga emocional em cima daquilo. Você não vai ler com a razão, você já vai ler aquilo tendo como base a interpretação futurística desses grupos, principalmente pentecostais e os saletianos. Você já tem essa interpretação. Então você vai lendo em cima daquilo que você já tem conhecimento, em cima da interpretação futurística. Mas o Apocalipse, ele deixa alguns rastros. Por exemplo, em Mateus 24, é a interpretação do Apocalipse. Jesus Cristo foi lá e interpretou de uma forma literal, dizendo ali abertamente, tudo vai acontecer naquela geração, na geração apostólica, durante a destruição do templo. Jesus Cristo deixou ali a interpretação. Mas você embriagado com vinho pentecostal e saletiano, você mesmo tendo a visão racional em cima daquilo que Jesus Cristo mesmo interpretou, você se deixa levar pelo emocional e fica na dúvida. Será que já aconteceu? Será que vai acontecer? Mas a expectativa é tão grande porque causa um temor e a esperança. O temor do que vai acontecer é a esperança de se livrar daquilo. E você fica
no imaginário, ficou com aquilo na cabeça, eu tenho que passar por isso, eu tenho que me livrar disso. E quando você olha, né, para o racional, quando você tem uma visão em cima da razão, aquilo fica meio, né, desesperador, porque tudo aquilo que você criou vai por água abaixo. E uma pessoa até me falou há muito tempo, sim, o Apocalipse, quando você começa a entender, a magia acaba, porque você começa a criar um monte de ilusões, né? Muitas coisas ali, você começa a ter uma esperança e o temor também. E quando você começa a entender que tudo aquilo já aconteceu, que as tribulações, né, ocorreram na era apostólica, e você não vai passar por aquilo, a magia acaba, né? Um balde de água fria, né? A magia acaba. Eu vou mostrar aqui três versículos que fez a magia acabar, porque eu também acreditava nesse apocalipse futurístico, ficava criando um monte de teorias, teses, lógico, pegando a interpretação de terceiros, e a besta vai aparecer, a estátua é a estátua da liberdade. Eu ficava criando todas essas teorias malucas. E 3 versículos do Apocalipse, 3 versículos apenas, fez com que eu abrisse os olhos para o racional, para fazer uma leitura do Apocalipse em cima do racional, da razão, e não em cima do emocional. Como eu falei, quando você lê o Apocalipse embriagado com as teorias pentecostais e saletianas, você lê o Apocalipse em cima do temor e da esperança. Você cria o temor e a esperança. E esse emocional impede que você tenha um olhar racional em cima da leitura do livro do Apocalipse. Eu vou aqui mostrar os 3 versículos bíblicos que fez com que eu abrisse os olhos para uma exegese perfeita do Apocalipse. Não que eu seja perfeito, mas eu tento buscar a perfeição na interpretação do Apocalipse. No capítulo 19 do Apocalipse, você vai ver o fim da Babilônia, a queda da Babilônia. E no capítulo 18, você vê a lamentação. Você vai ver logo no início ali do capítulo 18, vai estar escrito assim, ó: depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra, de novo o termo terra. É muito importante o leitor ter um entendimento desses termos. Terra. Tá? Nos artigos que eu estou escrevendo a respeito dos profetas e o Apocalipse de São João, os profetas do Antigo Testamento, eu vou colocar ali o significado desses termos. Como que os profetas do Antigo Testamento usaram esses termos que São João usou no Apocalipse. Tá? Então ele, continuando aqui, depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: caiu a Babilônia. O anjo dizendo ali, ó, caiu a Babilônia. Todo o capítulo vai falar sobre a lamentação dos mercadores, da população, dos navegadores, a respeito da queda da Babilônia. Até aí você pode criar um monte de teorias. Ah, isso aqui é Roma. Né? Ah, sei lá, isso aqui é os Estados Unidos, isso aqui é o Japão, né? É a Rússia comunista. Você pode criar um monte de teorias, só que existem termos aqui, significados, palavras, que pode orientar o leitor a uma exata exegese do livro do Apocalipse. Tá? Então você vai ver a lamentação, né, a respeito da queda da Babilônia, mas lá no versículo 18, preste atenção. E exclamavam ao ver a fumaça do incêndio. Como eu falei, o incêndio era tão grande durante a destruição do Templo de Jerusalém,
que de longe se via o incêndio, a fumaça, né? E aqui São João retrata isso. Ao ver a fumaça do incêndio, que havia de comparável a essa grande cidade? Que havia de comparável a esta grande cidade? Aqui é uma pergunta, né, que se faz no texto. Né? Quem é comparável a essa grande cidade? Quem era a grande cidade? No Antigo Testamento, os profetas tratavam Jerusalém como uma grande cidade. E aqui vem um ponto crucial para interpretar o Apocalipse que fez, né, com que eu abrisse os olhos. Olha só. E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: ai, ai da grande cidade. Lançavam pó sobre as cabeças. Isso aqui era um ritual judaico, um ritual de penitência. Lançar pó de cinza na cabeça. Isso aqui era um ritual judaico. Isso aqui fez do nada, né? Quando eu ainda estava embriagado pelas interpretações saletianas e também pentecostais, e uma pessoa muito amiga mesmo, né, tentava fazer com que eu abrisse os olhos, falando: olha, dê uma lida lá no Antigo Testamento, nos profetas, você vai ver que não é nada disso, não tem nada desse apocalipse futurístico, né? E, enfim, eu lutava contra aquilo, mesmo observando algumas coisas, né, que fazia a razão, sobrepor sobre a emoção, mas mesmo assim eu lutava contra aquilo. De repente eu li, né, o versículo aqui, o versículo 19, e lançavam pó sobre as cabeças. Mas espera aí, isso aqui é um ritual judaico. Por que São João colocou aqui um ritual judaico? Um ritual de penitência judaica. E continuando, prestem atenção, exulta sobre ela, isso lá do versículo 20, né? Exulta sobre ela o céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Peraí, qual cidade matou os profetas? Qual cidade que Jesus Cristo abertamente dizia, né? Ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas, santos e apóstolos. São João diz isso. Lucas, no Evangelho de São Lucas, e lá no Evangelho de São Mateus. Olha como tudo vai se encaixando, né? E ali aí vem o versículo 21, falando sobre as pedras preciosas, né? Sobre o ouro. Você vai ver lá em Ezequiel 32, Ezequiel 36, e prestem atenção lá no versículo 22. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas. Isso aqui é importante, né? Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta e de trombetas. Agora eu pergunto, qual o significado desses instrumentos? É só ir no livro de Salmos. Esses instrumentos, né, são usados e foram usados, né, no livro de Salmos, quando eles cantavam, né, os salmos, tocando esses instrumentos. Então, todos esses termos, palavras, significados, tudo isso, tudo faz parte da cultura judaica, faz parte de rituais judaicos, né? Esses 3 versículos que eu citei, e lendo, como eu falei, eu não era, né, um leitor assíduo do livro do Apocalipse. Eu não era esse leitor. Tá? Eu não tinha entendimento. Eu ainda acreditava naquele apocalipse futurístico dos pentecostais, dos saletianos. Mas quando eu li isso, peraí, aqui, né? Queda da Babilônia. Isso aqui está se referindo a rituais judaicos de penitência, né? A instrumentos que
eram usados ali nos Salmos. Ué, mas isso aqui, o que tem a ver isso aí com Roma, Estados Unidos, Igreja Católica? O que tem a ver uma coisa com a outra? São João estava descrevendo algo que acontecia dentro do judaísmo, ou seja, a Babilônia aqui era a própria Jerusalém. A mulher prostituta era Israel. Aí você vai ler os profetas do Antigo Testamento, começando por Isaías, terminando lá por Malaquias, do capítulo 1 até o último capítulo de Malaquias, todos eles profetizaram a queda da Babilônia, a queda de Jerusalém, mostrando Jerusalém como prostituta, a Jerusalém como a mãe, né, das prostituições, a mãe, né, das abominações da terra. Aí vai o termo terra também sendo usado para o território de Israel. Sempre no Antigo Testamento, o termo terra era usado para o território de Israel. Você vai ver lá a Jerusalém, que era amada por Deus, tida como esposa de Deus e se tornou uma esposa infiel, se prostituindo, né, com deuses de outras nações. Todos os profetas, e falando sobre a queda dessa prostituta, tratando Jerusalém como uma prostituta dentro do território de Israel. Por isso eu digo, eu estou fazendo aqui vários vídeos, eu irei fazer outros também a respeito disso, a magia do Apocalipse. A magia do Apocalipse. O Apocalipse, quando é lido com o leitor embriagado com um vinho pentecostal e saletiano, é difícil para o leitor. É difícil, porque ele está lendo aquilo já com uma interpretação na cabeça, uma interpretação futurística. Tá? É difícil, mesmo que ele leia alguma coisa ali que traga a ele a razão do que realmente significa o livro do Apocalipse, tá? O emocional naquele momento, né, sobressai, né, em cima da razão. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Tá? Eu passei por isso, foi difícil e é impressionante, porque 3 versículos bíblicos fez com que eu abrisse os olhos. 3 versículos ali do Apocalipse. Lógico, fazendo uma leitura com entendimento, né? Parando, né, sem ler aquilo, fazendo alguma outra coisa, assistindo uma televisão, escutando rádio, não. Eu parei e comecei a ler o Apocalipse, né? Sozinho, no silêncio, não estava sendo atrapalhado por ninguém, por nada. De repente, estou lendo ali o capítulo 18, o fim, a queda da Babilônia, né? O anjo, o anjo descendo do céu, gritando ali, caiu pela Babilônia. De repente eu vejo termos ali que são ligados, né? Esses termos ligados a rituais judaicos, né? E instrumentos, por exemplo, que eram usados no livro de Salmos. Olha só. E ali eu parei. E se você pegar o último versículo do capítulo 18, ali da queda da Babilônia, antes do capítulo 19, você vai ver que está escrito assim: foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. O termo terra aparecendo de novo aqui. Se você pegar o livro de Isaías, deixa eu ver se eu abro aqui, dou sorte de abrir, bem no livro de Isaías. Preste atenção. Ó, já abri direto no livro de Isaías. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui o que eu quero. Prestem atenção. O livro de Isaías, logo no capítulo 1. Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. A respeito de Judá e Jerusalém. Não era uma profecia para o planeta Terra, e sim de Judá e Jerusalém. No tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. No versículo 2. Ouve, céu, e tu, ó terra, escuta.
Olha o termo terra. A profecia dele era para Judá e Jerusalém. E ele pedindo para que a terra escutasse essa profecia. Qual terra ele estava se referindo? Ao território de Israel. Ao território de Israel. Tanto que lá no versículo 3 ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Olha, falando exatamente de Israel. Depois ele vai dizer lá no versículo 7, vossa terra, o termo terra de novo, está, assolada, vossas cidades incendiadas. E no mesmo capítulo ele vai tratar Jerusalém, e Israel, o território de Israel e Jerusalém, como Sodoma e Gomorra. Ele vai dizer que ela estava vestida de púrpura escarlate. Então, enfim, exatamente. Se você pega o capítulo 1 de Isaías, já dá a resposta a respeito do Apocalipse, ali onde eu abri no capítulo 18, que termina ali, ó, foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados onde? Na terra. E aqui no capítulo 1 do profeta Isaías, ele vai falar sobre os que foram mortos na terra de Israel, na cidade de Jerusalém. E Jesus Cristo, termina ali em Mateus falando que Jerusalém era que matava os profetas, e ele diz no mesmo capítulo que em Jerusalém se encontrava o sangue de todos que foram mortos na terra. Bem, meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu tenho para hoje, neste domingo, depois de um dia lamentável lá em Aparecida, no qual aquele arcebispo fez aquela pataquada durante a homilia. Então eu estou passando aqui uma mensagem novamente a respeito do Apocalipse e dizer que eu estou fazendo uma série de artigos a respeito dos profetas do Antigo Testamento, o Apocalipse de João, desde o capítulo 1 de Isaías até o último capítulo de Malaquias, mostrando que os profetas do Antigo Testamento, eles falavam a respeito da Babilônia, a respeito de Jerusalém, da prostituição e do fim da queda de Jerusalém, sendo a Babilônia. Tá? Divulguem o meu canal, os demais canais católicos. Tá? Eu não estou editando esses vídeos porque eu não estou tendo tempo. Se eu falei alguma coisa de errado aqui, por favor, me perdoem. Tá? Se eu errei alguma coisa, mas eu não estou editando esses vídeos. Tá? Meu computador, infelizmente, como eu falei, morreu e ressuscitou. Eu consegui ressuscitar meu computador, mas alguns programas não estão funcionando. Então eu não estou conseguindo aqui editar os vídeos. Tá? Tem o link do Apoia-se, que é uma contribuição simbólica ali. Tá? Quem puder contribuir, agradeço de coração. Quem não puder, agradeço da mesma forma. Deixe pelo menos o like aí no vídeo. Paz e bem a todos, e como diz o meu amigo Cláudio Campos, amém.